Bora, Maria, tomar o nosso cafezinho. Vamos lá, começando o segundo episódio da temporada Graça Me Alcançou. E eu quero que ela te alcance também. Já vou te pedir uma coisa. Segue o canal se tu ainda não segue, curte esse vídeo e manda pra alguém que tu sente aí no teu coração que precisa de uma mensagem do Senhor para que a vida dessa pessoa possa melhorar, sair do buraco, sair do lugar onde ela tá, andar pra frente, fia. Deus fez a gente pra andar pra frente, Maria. Então bora lá, faz a tua parte e me ajuda também a divulgar esse canal aí que Deus colocou no meu coração e que eu tenho certeza que é um grande passo na minha jornada cristã, na minha jornada com as Marias e que temos muitas coisas pra viver. Então bora lá pro nosso segundo episódio. E o título desse segundo episódio é Sinais Claros que eu não queria ver e que provavelmente você também não vê. Bom, para quem ainda não conhece um pouco mais da minha trajetória, o meu filho, João, ele tem 9 anos agora, mas com 1 ano e 8 meses ele foi diagnosticado com autismo. Na verdade, foi um pré-diagnóstico e com 2 anos e 9 meses veio realmente o diagnóstico de síndrome de Asperger, né? Que antigamente se falava, mas é dentro do espectro do TEA, nível 1 de suporte. E na época, gente, isso foi um baque para mim, foi muito sofrimento. E o que aconteceu nesse período? Eu busquei muitas respostas e tudo que tu pode imaginar no mundo lá fora. Só que nesse processo, eu realmente andei muito lá fora. Isso é conversa para um outro episódio, mas eu lembro claramente de escutar uma voz que me dizia: confia, confia, confia. De acordo com as crenças que eu tinha na época, eu acreditava que eram outras coisas me guiando. Mas com o passar dos anos, quando meu filho ele recebeu alta da neurologista dele, realmente, aquele confia, eu sabia que só poderia ter vindo de um único lugar, do coração de Deus, da voz de Deus. E mais pra frente, alguns anos depois, ouvindo a voz audível de Deus, eu tive certeza que aquele confia era dele. Esse foi um dos primeiros sinais. Lembrei também de um outro fato que aconteceu, mas que foi há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, acho que uns 13 anos atrás. Eu sofri um assalto no apartamento em que eu morava. E a todo momento o assaltante ele dizia pra mim que ia raspar o meu cabelo. E aquilo gerou muita angústia, muito medo, muito pavor. E eu me lembro que em determinado momento eu estava deitada no tapete. O rapaz, eram 4 homens, mas um deles estava comigo o tempo todo, sentado no sofá ao meu lado. E eu comecei a evangelizar ele. Comecei a dizer que eu perdoava, que o Senhor perdoaria ele também. Nessa época eu não era convertida, tá, gente? Mas que pra ele voltar ao caminho de Deus, né? E ele começou a me contar a trajetória dele, que ele ia na igreja, mas que era tudo muito difícil, que aquela vida que ele tinha era mais atrativa pra ele. E em determinado momento, ele virou o humor dele e ele pegou o meu cabelo. Ele botou uma faca bem pertinho assim e ele disse pra mim: você vai me dizer onde tá esse dinheiro, o resto do dinheiro, senão eu vou ter que cortar o teu cabelo, teu cabelinho vale ouro. E eu escutei, ali gente, ali foi a primeira vez, essa foi a primeira vez que eu escutei a voz do Senhor. Eu escutei assim: filha, abre mão do que é importante pra ti que eu te livro. E naquele momento eu disse pra ele: pode cortar porque eu não tenho mais nada. Eu só confiei. E um dia antes, eu havia recebido uma mensagem da minha madrinha que falava da passagem de Jó, de uma forma resumida, né? Que Jó foi testado pelo Satanás. E com isso, ele perdeu absolutamente tudo. O Senhor permitiu, mas porque o Senhor sabia que o coração dele era do Senhor. Tanto que Deus restaurou a vida dele muitas vezes mais. E aquele texto mexeu comigo e o Senhor já sabia que eu precisava daquela confiança de que Ele era comigo. E isso aconteceu a primeira vez quando realmente eu ouvi a voz audível do Senhor. E talvez, Maria, tu esteja aí pensando: uau, quantas vezes o Senhor já falou comigo e eu achava que era coisa da minha cabeça. Quantas vezes o Senhor já me direcionou para algo que eu tenho que fazer e eu tô aqui desobedecendo. Então, vai prestando atenção nessa jornada do nosso vídeo para que vocês percebam o quanto Deus muitas vezes vai falar claramente. Para algumas pessoas, o Senhor vai falar de forma audível. Para outras pessoas, vai falar através dos seus profetas. Para outras, através da palavra pura na Bíblia.
Deus, ele tem uma forma particular de falar com você. Então, ele vai saber qual é a melhor forma de chegar até você. E talvez você vai dizer assim pra mim, meu Deus, Carol, eu nunca ouvi a voz de Deus. Mas talvez Deus já te deu tanto direcionamento e você pedindo, preocupada em ouvir a voz, quando na verdade ele já te deu todo um direcionamento. Então a oração vai fazer com que você se aproxime daquilo que é a perfeita e agradável vontade de Deus para tua vida. Uma das vezes mais chocantes que Deus falou comigo, e aquela voz muito estrondosa, muito forte, foi 2 dias antes da minha viagem para São Paulo no ano de 2024, novembro de 2024. Eu estava em preparação para minha viagem, onde eu iria me formar como consteladora familiar. E eu estava muito ansiosa, muito feliz. E naquele tempo, eu trabalhava com práticas espirituais, terapêuticas e energéticas. E eu era muito acostumada a ser acordada, hoje eu digo atormentada, por demônios, por espíritos, por seres que muitas vezes eu julgava que era da luz e que hoje eu tenho discernimento e entendimento que não eram seres de luz. E eu, bem bela, dormindo em uma madrugada, eu acordo com uma voz muito estrondosa de um homem dizendo Efésios 4. Na hora eu acordei e pensei, alguém disse alguma coisa. Voltei a dormir. Como eu falei, já estava acostumada. Quando eu acordei pela manhã, eu lembro que eu acordei, eu agradeci, porque eu tenho esse hábito de acordar e agradecer a Deus desde que eu sou criança. E eu lembrei assim, alguém me disse alguma coisa. E aí veio Efésios 4. E eu fui ler Efésios 4. E mesmo conhecendo da palavra do Senhor, eu não lembrava dessa carta de Paulo. Então eu fui para a internet pesquisar o que era Efésios 4. E lá estava uma carta de Paulo à igreja de Éfeso. E lá falava de forma clara como nós devemos viver, como deve ser a nossa caminhada. E também falava dos dons que Deus dá aos homens. E quando eu li isso, eu confesso que eu fiquei um pouco espantada. Contei para 2 amigas minhas que são cristãs há muito tempo. E uma delas me disse assim, amiga, o Senhor está te chamando para edificar a casa dele. E eu ainda brinquei com ela, como assim? Tava até agora tocando tambor, agora vou virar pastora? E dei gargalhada. E deixei. Isso não foi o meu start. Mexeu comigo, mas ainda não havia tido revelação do que essa voz me dizendo Efésios 4 significava. E Maria, eu quero te convidar hoje para que tu perceba quantas vezes Deus já te mandou mensagens tão diretas e você nem percebeu. Quantas vezes Ele já te deu respostas nas quais tu precisava e você ainda não se rendeu à autossuficiência que está em Jesus. Quantos milagres você pode ter já recebido e você ainda não consegue olhar para Ele como único e suficiente Salvador da tua vida. A partir do momento, Maria, em que os véus caírem dos seus olhos sobre quem Jesus é, eu tenho certeza absoluta que a tua vida vai ser transformada, e não só numa parte da tua vida por completo, relacionamento, saúde, trabalho, financeiro, com os teus pais, absolutamente tudo, maternidade. É um tema que me toca muito e talvez te toque também. E eu sei que o Senhor tem transformado a minha vida num completo, porque Deus, Ele é um Deus que faz a obra completa e não pela metade. Então, Maria, hoje, observa os sinais que o Senhor já te mostrou. Observa os milagres que Ele já fez e coloca aqui nos comentários se tem algo em específico no qual você nem sabia que era Deus, mas hoje você consegue ver que era Ele o tempo inteiro. Tem uma passagem lá em João 12:37 que eu vou ler para ti. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele. Não sejamos como este povo que via os milagres de Jesus e ainda assim dava créditos a muitas outras coisas e não para ele. Maria, esse foi o 2º episódio dessa jornada tão bonita que tá começando, e eu espero que você permaneça, que você indique esse vídeo,
e que você possa trilhar uma jornada linda na presença do Senhor, cada dia mais apaixonada por esse amado, pelo nosso amor, Jesus, que está só te esperando você dar um passo em direção a Ele, para que a tua vida seja transformada. Bora, Maria! Até o próximo café.